coisas que você não precisa, parte 2. Hoje eu vou compartilhar com vocês a parte 2 de coisas que você pensa que você precisa, mas tenha certeza, isso não faz a menor diferença na sua vida. Pessoal, eu sou Débora Rosa, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Aqui nós falamos de consumismo, minimalismo, bons hábitos. Se você já se identifica, seja bem-vindo, se inscreva. Então compartilhe também esse conteúdo para que a gente consiga alcançar ainda mais pessoas com o mesmo propósito. Então vamos para o nosso conteúdo de hoje. Primeira coisa que você não precisa é de aprovação social. Nós vivemos em um mundo, estamos vivendo uma sociedade em que a aprovação social ela tem sido muito enfatizada. E normalmente a aprovação social vem do que nós temos, não especificamente só do que somos. E isso é um agravante. Por quê? Porque a gente sempre acha que precisa de mais coisas para que a gente tenha aprovação social. Que a gente precisa ir a certos lugares, que a gente precisa vestir certas roupas, conviver com certas pessoas. Então, definitivamente, coloque na sua cabeça, você não precisa de aprovação social. Outra coisa que você não precisa é de roupas novas para ser ou se sentir bonita. A gente coloca muito peso da beleza em cima do que nós vestimos. Claro que tudo é um conjunto, é um complemento. Saber vestir-se bem é muito importante porque é a nossa imagem, né? Fala antes da nossa boca, mas a gente não precisa necessariamente de roupas novas para que a gente se sinta ou seja realmente bonita. Tudo é parte de como a gente se veste, de como a gente utiliza as roupas que nós já temos. Então desencana, você não precisa de roupas novas para ser uma pessoa bonita. O belo hoje não vai ser o belo de amanhã. Então se a gente focar muito em roupas novas, naquilo que é tendência, naquilo que é bonito hoje, pra gente se sentir bonita, a gente vai acabar se perdendo no meio do caminho e ficando totalmente endividada. Desencana, você realmente não precisa de roupas novas para ser uma pessoa bonita. Outra coisa que você não precisa é ir a certos lugares para buscar a felicidade, se sentir bem. Vemos muitas pessoas almejando poder um dia frequentar certos lugares, acreditando que ali eles vão se sentir completos, felizes, realizados. Mas, na maioria dos casos, quando a gente coloca a nossa expectativa em lugares, a gente acaba se decepcionando. Por quê? Porque quando a gente chega lá, a gente vê que não é aquilo que a gente pensava, a gente pode ser infeliz naqueles lugares lindos, maravilhosos, caros. Precisamos necessariamente estar em belos lugares, em ótimos lugares, para que a gente realmente se sinta feliz. A felicidade, ela é uma coisa que acontece no dia a dia, só que infelizmente a gente não se atenta. Nós somos felizes em momentos, não é, a felicidade ela não é constante, não existe felicidade permanente. Então a gente cria uma grande ilusão achando que a gente vai chegar a algum lugar e que lá sim a gente vai ser feliz. A não ser o céu, claro, né? Que lá eu tenho certeza. Mas no mais, gente, aqui na Terra não tem lugar nenhum que tenha a capacidade de te fazer feliz. A felicidade, ela tem muita relação em como a gente lida com as dificuldades, com os obstáculos da vida, do que necessariamente da onde nós estamos. Claro que se você chegar naquele lugar que você tanto almejou, tanto desejou, né, aos trancos e barrancos você chegou, isso é ótimo, você vai se sentir realizado, pleno, mas não crie expectativas achando que isso basta para que você seja feliz. Outra coisa que você não precisa, ainda dentro da área de roupas, é de roupas para viagem. Normalmente quando a gente vai viajar, a gente sempre pensa que a gente precisa de roupas novas, quando na verdade a gente precisa de uma coisinha ou outra que não tem, dependendo, né, do lugar que a gente vá. Por exemplo, você vai num lugar que é muito frio, você não tem uma blusa apropriada para isso, aí tudo bem, você vai lá e compra. Mas na maior parte dos casos, a gente vai para lugares que nós já temos roupa para todos os dias. E para e pensa, a gente acaba sempre utilizando o sapato mais confortável, a roupa, que é aquela roupa bonita, também mais confortável, porque em viagens a gente anda muito, a gente conhece vários lugares, então a gente acaba maximizando uma coisa que é totalmente simples, que é o passeio das viagens. Eu ouvi uma frase que me chamou muita atenção, é que você não precisa de roupas novas para viajar, porque o lugar que você vai ninguém te conhece. Você já parou para pensar? Então você não precisa de roupas novas para viajar. Outra coisa que você não precisa é de vários acessórios, e eu até falo de brincos, né? Eu tenho uma loja online de acessórios que vende brincos, cintos, mas
eu tenho essa consciência e eu não quero que as minhas clientes tenham isso em mente. Não precisa ter vários acessórios, a gente precisa ter aqueles que mais refletem a nossa personalidade, que se encaixam mais no que nós fazemos no nosso dia a dia, né? Então, assim, às vezes a gente fala, eu quero ter tudo, eu quero ter vários anéis, vários brincos, não precisa disso. Você precisa apenas de acessórios que refletem a sua personalidade e que se encaixam perfeitamente dentro dos seus compromissos no seu dia a dia. Outra coisa que você não precisa é de várias capas para celular. Eu nunca tive várias, mas eu sempre tive uma reserva, né? Tem aquela lá que a gente usa todo dia e tinha uma reserva. Mas conheço muita gente que tem várias capinhas de várias cores. Se a gente for pensar, talvez seja até legal você ter uma capinha para combinar com a sua roupa. Mas você precisa? Não precisa. Então nós estamos falando de coisas aqui que você não precisa ter, que você pode eliminar, que isso não vai fazer a menor diferença na sua vida. Então acredite, você não precisa de várias capinhas de celular. Outra coisa que você não precisa... Gente, isso pode ser muito polêmico, tá? Tem muita gente usando isso. Mas estou falando coisas que você não precisa. Estou julgando quem usa, quem não usa, mas se você ficar sem isso, você vai viver muito bem da mesma forma, que é cílios, né? Não é cílios postiços, né? Mas está muito em alta, né? A gente colocar os cílios. E eu já utilizei. Quando lançou os cílios, era um absurdo, a manutenção, misericórdia. Eu coloquei. E, gente, na época, eu até me senti mais bonita, porque eu tava buscando algo para me preencher. Tá? Sinceramente, eu tava procurando algo pra preencher alguma falta minha. Mas tem vários vídeos no canal, não sei se tá público, mas que eu gravo com cílios. E, gente, hoje eu vejo e falo, meu Deus, como isso pesava o meu olhar. Lógico, eu hoje não utilizaria, já usei, não julgo quem usa, apesar de não gostar mais. Mas é uma coisa que se a gente não colocar, a gente vai viver perfeitamente e, claro, gente, com menos preocupação. Eu tô naquela fase de quanto menos eu precisar me preocupar em fazer, melhor, sabe? Eu tô naquela fase clean, que eu quero mais leveza. Você não precisa dos cílios postiços, você não precisa de nenhum incremento nos seus olhos, além desses naturais que você já possui. Ainda nessa área da beleza, você não precisa de unhas de gel. Os donos de salões podem ficar loucos, mas talvez seja até bonito. Se você gosta, acha legal, tudo bem. Mas se você parar pra pensar, é uma coisa que se você não ter, isso não vai mudar nada na sua vida. Isso não vai alterar nada na sua vida. Você vai viver muito bem também sem. E claro, né, sobrando mais dinheiro, porque tem a manutenção. Não costuma ser muito barato. Então acredite, você não precisa de unhas de gel. A última coisa que eu já fiz muito, que eu acreditava que eu precisava, é de vários relógios de pulso. Eu tinha hábitos de comprar relógio. Hoje eu tenho 7 relógios, tô até tentando vender alguns, mas eu tinha essa questão de eu preciso, eu gosto, eu acho legal tá variando de relógio. Eu acho até que tinha mais relação com status, algo que eu gostaria de demonstrar. Eu não sei ao certo qual era o sentimento que me movia a comprar vários relógios, mas já fiz isso e hoje eu entendo que eu não preciso disso. Hoje eu entendo que eu vivo muito bem com um relógio. Claro, gente, você pode ter um esportivo, mais social, né? Isso é normal, mas assim, daquele fato de você achar que você precisa ter todos os tipos de relógio, todos os modelos, eu era uma dessas pessoas. Então acredite, você não precisa de vários relógios para você ser uma pessoa da moda, para você ser uma pessoa antenada, para você ser uma pessoa bem vestida. Falando de coisas que não é que eu acredite que você não precise fazer, mas são coisas que você não precisa para viver, entende? Existe uma grande diferença. Às vezes a gente busca preocupação para nossa cabeça, né? Às vezes a gente vê todo mundo usando, todo mundo fazendo, e a gente fala, eu preciso fazer isso. Não, você não precisa, você só vai fazer se você quiser fazer. Se isso realmente não for atrapalhar nada na sua vida, não for atrapalhar as suas finanças, não for atrapalhar o seu relacionamento com o seu marido. Então, assim, tudo é questão de senso, tá? Então, necessariamente, podemos fazer todas essas coisas. Você pode ter tudo isso que eu falei aqui, mais de 1, 3, 10, mas a questão não é sobre isso. Eu tô precisando de coisas que você não precisa para sobreviver. Não é uma coisa que você precisa para se sentir bonita, para ter status, sabe? O mundo, ele tem pregado que a gente precisa de muitas coisas, quando na verdade a gente não precisa de muitas coisas. É mentira, sabe? A gente precisa
do básico, do essencial, daquilo que é necessário realmente para nossa sobrevivência. Claro que se isso não for afetar o seu orçamento, não for afetar a sua vida, não for afetar os seus planos futuros, pode ter mais de um sem problema, pode fazer o que você quiser, tá? Mas o dia que você deixar de fazer, essas coisas com certeza não vão mudar completamente nada na sua vida, a não ser o fator financeiro, que com certeza quando a gente deixa, né, de consumir, de comprar mais, acaba sobrando mais também e a gente consegue ali ter uma vida com mais dinheiro. Agora eu quero saber muito de vocês. O que vocês acreditavam que precisavam muito, que deixaram de fazer ou comprar, que vocês viram que aquilo não mudou completamente nada na sua vida? Coloca nos comentários o que você deixou de fazer, deixou de comprar, que você acreditava que precisava, mas no fim das contas você viu que isso não fazia a mínima diferença na sua vida. Coloque nos comentários, dessa forma a gente troca experiência e também cresce juntos. Espero vocês no nosso próximo vídeo. Um grande beijo e até lá!